Olá, amados de Deus, que alegria é estar de novo em contato com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho, a boa notícia do Evangelho de Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça Ele pode habitar em nós, Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos de verdade com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que esse nosso programa ele se mantenha. Nós contamos com as suas orações para que nós possamos ser fortalecidos, porque as lutas são grandes, e que você divulgue para que esse programa alcance um número maior de pessoas conhecendo as insondáveis riquezas de Cristo. Nós vamos às indicações de leitura dessa semana e já a gente volta. Olha aqui hoje para você um livrinho precioso. Jerry Bridges escreveu um livrinho sobre o poder transformador do Evangelho. Aquele que não conheceu o pecado, isto é, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Com a natureza com que nós nascemos, nós não podemos entrar no reino de Deus. Nós temos que ser transformados, nós temos que ser trocados, nós temos que ser mudados, nós temos que ser substituídos. Esse livrinho vai tratar desse assunto. O poder transformador do Evangelho. O velho Adão tem que morrer e Cristo tem que vir viver em mim. O apóstolo Paulo escreveu que precisamos ser transformados, tornados novos. E aqui está esta obra que nós gostaríamos de indicar para você. Que Deus dê esta revelação no seu coração. Se puder, adquira esse livro. Ele será uma bênção na sua vida. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós gostaríamos de trabalhar um pouco sobre 3 barras que barram a vida espiritual. Antigamente se dizia que havia 3 tipos de barras pesadas que derrubavam o homem. A barra da saia, a barra do ouro e a barra de ferro. A primeira representa o sexo, a segunda, a riqueza, e a terceira, o poder.
A barra da saia, sexo. A barra do ouro, a riqueza. A barra de ferro, o poder. As três são poderosas e podem nocautear qualquer pessoa, qualquer um. E ninguém está isento a alguma delas. Hoje, a saia quase saiu do vestuário feminino e as mulheres têm um guarda-roupa diversificado. Mas a barra do sexo continua imperando. Só que agora os homens caem tanto com as fêmeas quanto com os machos. A volúpia continua abatendo o ser humano. Muita gente cai nessa promiscuidade, nessa vida devassa, com muita facilidade. O pensador católico inglês G.K. Chesterton disse, e disse com muita propriedade, todos os homens sábios, antigos e modernos, orientais e ocidentais, sabem que existe no sexo uma fúria que não podemos permitir que se inflame. E que certo mistério e certa solenidade deve sempre rodeá-lo, se quisermos permanecer sadios. Deixa eu repetir esta frase de G.K. Chesterton. Todos os homens sábios, antigos e modernos, orientais e ocidentais, sabem que existe no sexo uma fúria que não podemos permitir que se inflame e que certo mistério e certa solenidade deve sempre rodeá-lo se quisermos permanecer sadios. O sexo nocauteia até estátua de pedra. Ele é tremendo. Alguém disse que o que você não daria para conseguir que a palavra sexo ficasse livre de todo rastro de temor, culpa, vergonha e impureza, o que você não daria. Exatamente pela volúpia que ele tem. E ninguém está isento. Ninguém. O sábio pregador, Dr. Stanley Jones, pregador metodista, ele disse uma vez o seguinte: a batalha da vida provavelmente não será superior à batalha do sexo. A batalha da vida provavelmente não será superior à batalha do sexo. O sexo foi criado por Deus, mas ele tem sido desmantelado pelo diabo. E tem causado muita angústia e consequências desagradáveis na vida de muita gente. O seu prazer é instantâneo, mas o seu desmantelo é permanente. O que acontece quando o sexo é liberado não é igualdade, mas uma vasta excitação depravada, da qual não existe abrigo seguro, exceto incapacidade e derrota.
E aqui nós não continuamos dizendo, ninguém escapa. É uma luta para todas as pessoas. Deus pensou no sexo antes que o homem pensasse. E quando o homem deixa Deus fora do seu pensamento sobre sexo, enfrenta problemas sérios, com consequências muitas vezes desastrosas. O escritor Harold Wells, ele afirma: o sexo envolve toda a vida e a personalidade. Usar mal o sexo é abusar de si mesmo, tanto quanto do parceiro. Nestes meus 50 anos de ministério cristão, eu tenho presenciado e tenho vivido lutas terríveis nesta área, que muitas vezes tem destruído vidas, famílias e causado prejuízos muito grandes. A outra barra é o dinheiro, que perdeu o lastro em ouro, mas não perdeu o poder da cobiça. Em 1949, com o projeto Marshall, o Fort Knox, lá nos Estados Unidos, tiveram que perder o lastro, tirar o lastro do dólar. Mas o dólar e o dinheiro continua tendo um fascínio. Não há mais moeda lastreada, mas há homens ilustres sendo demolidos pela ganância, pela sovinice, dominados pelo dinheiro. O dinheiro tem sufocado e aniquilado muitas vidas. O dinheiro fascina o que dele é desprovido e escraviza na avareza aquele que o acumula. Tanto o pobre que quer ganhar mais e está louco por ganhar, fascinado, como o rico que acumulou e tem medo de perder, estão presos pelo fascínio e pela dominação do dinheiro. Mesmo sem a barra de ouro, o dinheiro quase sempre barra o progresso espiritual das pessoas. Ele impede que a pessoa cresça espiritualmente porque ele se torna um Deus. Jesus deu identidade pessoal às riquezas quando disse de modo muito enfático: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 24. Vemos aqui que as riquezas são comparadas com o próprio Deus. Elas têm o poder de dominação, e um poder de dominação alucinante e sufocante. Nós vamos ter uma paradinha aqui e logo a gente volta.
O teólogo americano J. Blanchard, ele diz o seguinte: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Poucas coisas. Mamon, que é o nome dado por Jesus às riquezas ou ao dinheiro, é o maior senhor de escravos do mundo. Mamon tem um poder de dominação. Segundo o bispo anglicano G.C. Riley, ele diz o seguinte: 2/3 de todas as lutas, brigas e processos judiciais no mundo originam-se de uma simples causa: dinheiro. 2/3 de todas as lutas, brigas, processos judiciais têm o foco no dinheiro. E o mais interessante, o dinheiro nunca deixou ninguém rico. Pois, segundo o velho John Rockefeller, o homem mais pobre que conheço não tem nada mais do que dinheiro. Isso foi um homem tão rico, e ele está dizendo: o homem mais pobre que conheço não tem nada mais do que dinheiro. A terceira barra é o poder. O Império Romano foi equiparado, na visão do livro de Daniel, ao ferro. A barra de ferro foi fragmentada com a pedra que caiu do céu. Contudo, a sedução pelo poder vem cada vez mais se projetando. Se você olhar a política de um modo geral, as pessoas que ascendem a algum posto de poder, elas não querem sair mais dali nunca. A ambição pelo poder é como água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. Quanto mais sede, mais se quer beber. E aí não para nunca. A pessoa fica fascinada. Numa roda de políticos ilustres em Brasília, saiu esta frase: o dinheiro é extraordinário. O sexo sobe a cabeça, mas o poder é afrodisíaco. O dinheiro é fascinante, extraordinário. O sexo sobe a cabeça, mas o poder é afrodisíaco. Aquele que subiu um degrau agora quer chegar ao topo da escada, e o poder fascina, e o poder embebeda, e quer nessa escalada, parece que nunca para. O poder, antes de dominar os outros, domina o coração de quem o possui. Porque eu não só quero dominar aquela pessoa no poder, mas o poder já me dominou. Eu sou escravo dele. Milor Fernandes ironizou com o seu jeito: democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Quando eu mando em você é democracia.
quando você manda em mim, é ditadura. Fica muito claro que o ser humano tem dificuldades reais com o poder. Ele tem muito problema com o enfrentamento do poder. Sexo, dinheiro e poder são as 3 barras terríveis que frequentemente barram a vida espiritual de qualquer ser humano. Todos os homens, filhos de Adão, são tentados aqui. Por isso, precisamos de um poder maior para nos libertar dessas grades sutis, dessas algemas que aprisionam tantos e tantas vidas são destruídas. Alguém disse que a tentação é algo que nunca devemos estimular, mas é algo que sempre devemos esperar. Nós não podemos estimular a tentação porque ela já existe ali a possibilidade, mas sempre devemos esperar ser tentados. Este homem de Deus, este católico precioso, Thomas A. Kempis, ele foi preciso. Não existe ordem tão sagrada, nem lugar tão secreto nos quais não haja tentação. Não existe nenhuma ordem religiosa tão sagrada, nem um lugar tão secreto nos quais não haja tentação. Ninguém é suficientemente forte para resistir os dardos inflamados do maligno. Mas, com o escudo da fé, diz o apóstolo Paulo, nós podemos apagá-los todos. Nós podemos resistir a esta luta. Fica aqui uma pergunta. Será que estas barras são tão atraentes e lucrativas que vale a pena alguém queimar-se no inferno por causa delas? Eu não tenho forças para vencer nenhuma delas, mas eu tenho um Senhor Jesus, que é poderoso para nos dar a vitória. O salmista clama: volta-te, Senhor. Livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvores? O Salmo 6, versículos 4 e 5. Nenhum de nós tem poder para vencer qualquer uma dessas barras, mas eu clamo: Senhor, livra a minha alma, livra-me por tua graça. Sexo, dinheiro e poder não são maus em si, mas os usamos quando nós os usamos fora do plano de Deus, eles serão desastrosos e terão desastres eternos. Precisamos dar um jeito nas sementes do pecado em nossos corações. Se negligenciados, depressa se tornarão ervas daninhas e crescerão e sufocarão as nossas vidas. O único jeito de resolvermos isto é sermos libertos de nós mesmos. E o único meio
de sermos libertos de nós mesmos é morrermos juntamente com Cristo. Esta é a receita universal. Jesus veio ao mundo para morrer em nosso benefício e nos fazer morrer juntamente com Ele, a fim de podermos ser libertos. O Evangelho de Jesus Cristo tem a única solução para essas 3 barras que nos barram no nosso progresso espiritual. Nós vemos em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, aquilo que eu chamo de a vitória. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que assim seja. É a nossa oração. Em nome de Jesus, de coração para coração. Até o nosso próximo programa. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.